pompom, se sentir sozinho, você pompom, não estará sozinho, porque pompom, o Senhor está com você. Quando você pompom, se sentir sozinho, você pompom, não estará sozinho, porque pompom, o Senhor está com você. Quando você pompom, se sentir sozinho, você pompom, não estará sozinho, porque pompom, o Senhor está com você. Pompom. Olá, pessoal! A história de hoje é emocionante. Corre lá, pega a sua Bíblia, que tudo que for contado aqui, você vai conferir. A história é sobre Jesus e tudo que ele fez por nós. É sobre a Páscoa. Lá em Mateus 21, de 9 a 11, fala sobre a entrada triunfal de Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém com os seus discípulos. Enquanto ele entrava na cidade, montado no jumentinho, as pessoas iam à sua frente e o seguiam, gritando: Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E as pessoas iam o seguindo. Viu como as pessoas gostavam de Jesus? E o quanto elas queriam vê-lo? Depois daquele momento tão especial, lá em Lucas 22, 7 a 29, conta que Jesus reuniu os discípulos para a última ceia. Naquele momento, Jesus explicou que o pão que ele havia colocado para os discípulos naquela mesa tão bonita e o vinho tinha um significado. Sabe qual significado era esse? O pão significa o corpo de Jesus, que seria entregue por nós na cruz. E o vinho significa o sangue de Jesus, que seria derramado na cruz por nós. Naquele momento, quando Jesus explicou aquilo, os discípulos ficaram muito confusos. Como assim? Jesus iria morrer por nós? E aí Jesus explicou que tudo aquilo que ele iria fazer seria uma prova de amor por todos nós. Em Mateus capítulo 26, versículos 37 ao 45, mostra que Jesus foi até o Getsêmani orar. E junto com ele levou alguns de seus discípulos, Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Ali mesmo, Jesus começou a sentir uma tristeza e uma angústia tão profunda que falou para os discípulos: fiquem aqui que eu vou até ali orar. Vigiai. Ele foi um pouco mais adiante dos discípulos e começou a orar a Deus e falou: Pai, se é possível, afasta de mim todo esse sofrimento. Jesus orou muitas vezes. Em alguns momentos, ele repreendeu os discípulos porque eles estavam dormindo. E Jesus falou com eles: vigiai e orai, não deixe que nada tente vocês. Pouco tempo depois, alguns soldados maus e o discípulo de Jesus, Judas, vieram para prender Jesus e levá-lo. Para que Jesus morresse por nós, foi preciso que algumas pessoas não acreditassem em Jesus e até mesmo o traíssem. Mas Jesus sabia que era chegada a hora dele, sabia que tudo isso iria acontecer e foi por isso que ele foi até o Getsêmani orar a Deus. Lá em Lucas 23 conta que Jesus foi levado até os grandes governadores para ser julgado, mas nenhum deles encontrou sequer um motivo para condenar Jesus. Porém, as pessoas gritavam a eles, suplicavam, pediam: crucifiquem Jesus, prendam Jesus. E assim foi feito. Aqueles momentos foram de muita dor e sofrimento para Jesus. Mas mesmo assim, ele foi forte e carregou sobre ele todas as nossas dores e os nossos pecados. Mesmo já crucificado, as pessoas zombavam e riam de Jesus,
falavam para ele: se você é mesmo filho de Deus, desça daí e salve-se a si mesmo. Era meio-dia quando toda a terra se escureceu, a luz do sol se apagou, a cortina do santuário se rasgou e Jesus morreu. Ele precisou passar por tudo isso, por mim e por você. Após o terceiro dia, se cumpriu aquilo que está escrito em Mateus 28, versículos 5 e 6. Algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus para visitá-lo. Elas viram um anjo que lhe falou: o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus vive! Depois que as mulheres tiveram essa grande surpresa, Jesus foi se encontrar com os discípulos. E naquele momento, Jesus contou para os discípulos e explicou que ele precisava passar por tudo aquilo. E agora chegou o momento de Jesus voltar para o céu, como fala lá em Lucas 24, dos versículos 50 a 53. Jesus então subiu aos céus e naquele momento os discípulos o adoraram. Jesus veio ao mundo, nos ensinou o caminho que nós devemos andar. Morreu na cruz, perdoando os nossos pecados. Ressuscitou e um dia voltará. Você crê nisso? Só temos novidades. Corre lá no aplicativo da ComBC, que lá tem atividades para imprimir, tem dicas para vocês fazerem com a família. Realizem tudo que vocês conseguirem, tire foto, registre tudo e marque a ComBC nas redes sociais.